Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. Estamos refletindo nesta semana sobre as virtudes de São José. Refletimos sobre a docilidade deste homem que fez um bem tão grande para Maria, para o seu filho Jesus, seu filho adotivo Jesus, e também hoje faz um bem tão grande à nossa igreja. Então, por isso, refletimos sobre a docilidade de São José. Hoje nós temos como referência uma outra virtude que também é muito importante e que tem, eu diria, no nosso linguajar, no nosso modo de dizer e de ver, tem tudo a ver com este homem José, aquele que abraçou essa vontade de Deus de maneira tão bonita, oferecendo a própria vida, de fato, para a educação do Filho de Deus. Aceitou ser pai adotivo de Jesus, não um pai de sangue, mas um pai de fato de adoção, de amor e de confiança irrestrita à vontade de Deus. Para isso é preciso coragem, e uma coragem que de fato ela perpassa tantas outras coisas, principalmente as nossas próprias vaidades. Por isso hoje a nossa virtude ela tem uma outra consequência, que é ajudar a discernir sobre essa vontade de Deus na vida de São José. E essa virtude é a prudência, uma das virtudes muito próprias de São José. E que às vezes eu acho que a gente poderia pensar também na nossa vida pessoal. A prudência como uma capacidade que nós temos ou adquirimos ao longo da nossa vida para de fato pensar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, é discernir aquilo que eu devo seguir adiante ou aquilo que eu devo parar. São José precisou usar a prudência porque ele sabia de antemão, a partir do anúncio que ele teve pelo anjo, de que seria o pai adotivo de Jesus, uma missão que ele deveria assumir, claro, se fosse da vontade dele, obviamente, porque Deus não iria forçar uma vontade a ser executada. Mas a prudência, ele precisou de fato usar dela justamente para discernir, será que de fato isso é vontade de Deus? Será que de fato é um conselho que Deus me dá, um projeto de Deus para a minha vida? E claro, a partir da prudência, ou seja, olhar as coisas não só com um olhar diferente, mas discernir sobre aquelas coisas que o seu olhar vê. E foi isso que São José fez. Quando a gente falava aqui da docilidade, a gente dizia assim, que a docilidade é a maneira de você olhar diferente as coisas, para aceitá-las com um pouco mais de tranquilidade. Agora, a prudência é já olhar para essas coisas com a docilidade, porém já discernindo e julgando essas realidades. Isso é bom, isso não é bom. Isso aqui eu devo fazer, aquilo ali eu não posso fazer. Isso aqui me convém, mas isso aqui eu não devo executar. E foi justamente isso que São José, a partir da prudência, fez. Quando o anjo avisa ele que ele vai ser, olha, José, não tenha medo, não tenha medo de assumir e aceitar Maria como sua esposa, porque Deus providenciará aquilo que deverá ser providenciado. E dentro disso, José começou a observar o anúncio, a forma como isso estava acontecendo, a maneira como a sua vida poderia mudar ou não diante daquele acontecimento. E por causa disso, pela sua prudência, ele decide aceitar essa missão. Ou melhor, este compromisso para com Deus. E aí para nós entra uma coisa muito importante, que é não só a questão da prudência, óbvio que a gente está falando sobre isso, mas esta capacidade de perceber que aquilo era a vontade de Deus. Os elementos que José tinha em sua mão não eram tantos assim. Porém, a confiança estabelecida no anúncio do anjo foi o ponto decisivo para que ele definisse ou decidisse assumir de fato Maria como sua esposa. Aliás, não só a questão de assumir isto, assumir Maria como sua esposa, mas assumir ser o pai adotivo de Jesus. Implicaria em cuidar de alguém que ele fisicamente não havia gerado. Implicava em cuidar de alguém que ele deveria ter um cuidado mais do que suficiente, porque era uma criança especial, era uma criança que era o Filho de Deus. Porém, pela prudência, José assumiu um risco que ele não conhecia. Como Maria também, obviamente, ele não sabia o que aconteceria no dia seguinte. Ele não sabia o que aconteceria depois. Ele simplesmente assumiu, confiou. E a prudência está justamente vinculada a isso. Ter um ato de fé tão grande, estabelecido na vontade de Deus, que você não se importa com os riscos que vai correr ou que vai ter. E para nós isso é referencial na virtude de hoje. Saber ser prudente diante das situações.
E eu acredito que José teve justamente isso, né? Percebendo todos os dados, entendeu, não, essa é a vontade de Deus, como último ato, não é? Essa é a vontade de Deus. E aí isso traz para nós justamente a mesma preocupação. Dentro das suas atividades, dos seus compromissos, seja na sua paróquia, no seu trabalho pastoral, onde quer que seja, como é que você tem usado dessa prudência que Deus te dá com tanta firmeza e com tanta vontade? Quando a gente pensa nessa questão dos nossos problemas, das nossas dificuldades pessoais, dentro da nossa família, nos problemas, nas dificuldades, nas doenças, até mesmo nas alegrias, né, e nos desenrolar dos projetos, como é que a gente usa da prudência para estabelecer um relacionamento novo com as coisas? E aí seria importante que a gente trouxesse isso como referência. Buscar em José justamente essa virtude que eu diria essencial, ser prudente o suficiente para perceber que todas as coisas na sua vida podem ter um passo diferente, um dado diferente a partir do momento que você acredita nela e confia como vontade de Deus. Então pense nisso, essa virtude da prudência, que ela esteja sempre presente na sua vida. Fique então agora com uma bênção muito especial, minha oração especial para você e para toda a sua família. Quando nós falamos de São José, nós levamos até ele todas as nossas preocupações e de maneira muito especial as nossas famílias e também os doentes. Algumas características muito importantes: família, doença, tudo isso nós sempre apresentamos a São José porque ele é de fato o patrono das famílias, o padroeiro das famílias e também aquele que vai até os doentes e os unge com seu amor, com a sua intercessão. Então por isso que sempre, sempre em toda a nossa igreja, toda a devoção a São José está vinculada, claro, cada um ao seu jeito, do seu modo, mas vinculado sempre a isso, à família, à proteção da família e também aos doentes. E também, de maneira especial, aquelas pessoas que estão, de certa forma, no caminho da morte, né? A gente diz assim, aquelas pessoas que estão desenganadas, com sofrimentos muito terríveis. E esse São José é aquele que acolhe essas pessoas. Por isso a gente sempre o pede que nos dê e interceda por nós para que tenhamos uma boa morte. E é isso que nessa oração nós vamos fazer aqui, pedir a Deus que ajude a cada um de nós na nossa saúde, nos ajudando em todos os instantes da nossa vida. São José, mais uma vez me apresento diante de Ti para pedir a Sua bênção e proteção. Como Pai adotivo do menino Jesus, apresente por mim a Deus os meus pedidos neste momento de oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança venho à vossa presença recomendar-me a vós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.